Uma cobra-piton de quase 5 metros desliza lentamente, com músculos poderosos se movendo sob a pele brilhante. Essa cena parece saída de um filme de terror, mas acredite, em algumas fazendas espalhadas pela Ásia e pela África, milhões dessas serpentes não apenas existem, mas são criadas em cativeiro, como se fossem galinhas ou bois. É isso mesmo! Agricultores desenvolvem sistemas gigantescos para multiplicar pitons em larga escala, aproveitando sua carne, sua pele e até mesmo sua gordura. E acredite, o modo como tudo isso acontece é tão fascinante quanto perturbador. Mas antes de te mostrar como essas serpentes são alimentadas, reproduzidas e processadas, eu preciso te deixar uma pergunta que só será respondida no final. O que você comeria se visse uma dessas cobras no prato? A criação começa muito antes da captura ou da reprodução. Os agricultores constroem estruturas específicas, conhecidas como serpentários. São recintos fechados, feitos com muros altos e fossos profundos, já que uma piton adulta pode facilmente escalar paredes ou se enfiar em fendas minúsculas. Dentro desses espaços, há áreas com sombra, piscinas artificiais e até ambientes que simulam florestas tropicais, porque a cobra precisa de calor e umidade para se desenvolver corretamente. O curioso é que, enquanto a maioria das fazendas de gado precisa de quilômetros de pasto, os serpentários ocupam áreas relativamente pequenas. Isso porque as pitons não necessitam de grandes espaços para pastar ou correr. Elas passam boa parte da vida imóveis, esperando pela presa. A alimentação é um capítulo à parte. Esqueça a ração industrializada. As pitons comem carne, e muita. Em pequenas fazendas, é comum que sejam alimentadas com coelhos, aves e até roedores criados exclusivamente para isso. Já nas maiores indústrias, caminhões chegam semanalmente carregados com frangos inteiros, descartados da indústria alimentícia convencional. Os animais são abatidos e oferecidos congelados ou frescos, e as cobras engolem de uma só vez, sem mastigar, como fariam na natureza. Uma piton adulta pode comer um frango inteiro de uma vez e ficar dias sem se alimentar novamente. Isso reduz custos de manejo e faz com que sejam fáceis de manter em larga escala. Mas não se engane, apesar da aparente praticidade, é um trabalho que exige atenção redobrada, porque uma cobra de 5 metros, com fome, pode facilmente atacar o próprio tratador. A reprodução é outro segredo. No período de acasalamento, machos e fêmeas são colocados em recintos controlados. A fêmea pode colocar de 50 a 100 ovos por vez, e os agricultores aproveitam esse potencial reprodutivo impressionante para multiplicar os animais em questão de meses. Os ovos são levados para incubadoras artificiais, onde a temperatura e a umidade são mantidas exatamente como no ambiente natural. Em menos de 3 meses, dezenas de filhotes surgem de uma única ninhada. Para você ter ideia da escala, uma fazenda média pode chegar a produzir milhares de pitons por ano, algo inimaginável quando pensamos em serpentes vivendo apenas na selva. Com o crescimento, vem o controle. Cada cobra é monitorada desde filhote, registrada em planilhas ou até chips eletrônicos. Os agricultores precisam manter esse controle porque o mercado internacional exige documentação rigorosa. A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, CITES, impõe regras duras sobre a criação e venda de cobras, já que muitas espécies de piton são protegidas. Para exportar uma única pele de cobra, é necessário provar que o animal nasceu e foi criado em cativeiro, dentro das normas. É um trabalho burocrático que envolve veterinários, fiscais do governo e, em muitos casos, até certificações internacionais. Quando atingem o tamanho ideal, geralmente entre 3 e 5 metros, as cobras passam para outra fase do processo, o abate e o aproveitamento. Essa é, talvez, a parte mais chocante. As cobras são sacrificadas de forma controlada, e cada parte do corpo tem um destino específico. A pele é a mais valiosa, tratada e transformada em bolsas, sapatos, cintos e acessórios de luxo vendidos por milhares de dólares em países como França e Itália. A carne, por sua vez, é consumida em diferentes culturas. Na Ásia, principalmente na China e no Vietnã, a carne de cobra é considerada uma iguaria, usada em sopas, ensopados e até churrascos. Já a gordura e o óleo da piton são aproveitados na medicina tradicional, usados para fabricar pomadas e remédios supostamente capazes de curar inflamações e doenças da pele. O processo industrial é tão bem estruturado que lembra a cadeia da carne bovina. Caminhões refrigerados transportam peles e carnes para centros de processamento. Máquinas especiais tratam as peles, retirando a umidade e preservando as escamas. A carne é embalada a vácuo e congelada,
seguindo protocolos de higiene tão rigorosos quanto os da carne bovina. E tudo é fiscalizado por órgãos de saúde e de meio ambiente. Esse é o paradoxo. Estamos falando de uma indústria que lida com cobras gigantescas, criaturas que causam medo em quase todo mundo, mas que ao mesmo tempo é regida por regras frias, planilhas de produção e relatórios de exportação. O destino final dessas pitons é ainda mais intrigante. Em alguns mercados, restaurantes de luxo exibem pratos feitos com carne de cobra como símbolos de status. Comer piton é visto como prova de coragem, riqueza e até virilidade. Em outros lugares, o interesse maior está na pele, que se transforma em produtos vendidos por preços absurdos. Imagine, uma bolsa feita com pele de piton pode custar mais do que um carro popular. E tudo isso começa lá, no serpentário, com agricultores controlando o nascimento, crescimento e morte de milhões de serpentes. Mas há uma camada ainda mais sombria. Muitos ambientalistas criticam esse tipo de criação em massa, dizendo que ela incentiva o tráfico ilegal de animais silvestres. Embora os agricultores afirmem que todas as suas cobras são de cativeiro, investigações já flagraram fazendas misturando animais capturados na selva, disfarçados como criados artificialmente. Essa prática ameaça populações selvagens de pitons, desequilibrando ecossistemas inteiros. É um lembrete de que, por trás da aparência de indústria organizada, pode haver um mundo de exploração invisível. No entanto, para quem trabalha nesse mercado, a piton é vista como uma fonte quase infinita de lucro. Imagine uma fêmea que gera 80 filhotes em uma única ninhada. Imagine centenas dessas fêmeas sendo reproduzidas ao mesmo tempo. Em poucos anos, um agricultor pode criar um império de milhões de cobras, todas destinadas ao consumo humano ou à indústria da moda. É uma cadeia de produção que, ao mesmo tempo que assusta, fascina pela complexidade e pelo controle absoluto que o ser humano exerce sobre uma das criaturas mais temidas do planeta. Agora, eu te pergunto, depois de saber que milhões de pitons estão sendo criadas como se fossem galinhas em galpões gigantescos, que sua carne vai parar em pratos caros e sua pele em vitrines de luxo, será que você ainda consegue olhar para uma cobra da mesma forma? Ou será que a próxima vez que ouvir o som seco de escamas arrastando no chão, vai imaginar que por trás daquele animal selvagem existe uma indústria imensa, silenciosa e lucrativa? Se essa história te surpreendeu, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários qual outro animal ou produto você quer descobrir como é produzido. Porque, acredite, por trás de cada prato, cada objeto e cada tradição, existe uma história que quase ninguém conhece. E aqui, nós revelamos todas elas.